E olha só pessoal, é revoltante o que acaba de revelar Natuzaneri no Globo News ao vivo. Eduardo Bolsonaro está fazendo tudo o que está ao alcance dele para impedir que o governo do presidente Lula tenha ênfase na nova estratégia adotada pelo governo para tentar reverter as taxas aplicadas por Donald Trump ao nosso país. É isso mesmo pessoal. Mais uma vez, Eduardo Bolsonaro atenta contra o Brasil. Eu vou mostrar para vocês o que o Eduardo Bolsonaro está fazendo para tentar impedir que o governo do presidente Lula tenha sucesso em derrubar essa taxação de Donald Trump. Mas antes, eu queria que vocês dessem uma olhada nesse vídeo. Que cena de vergonha alheia. Jair Bolsonaro chora sem parar durante pregação de Michele Bolsonaro. Ele está em pânico. Esse vídeo só revela o que a mídia estava noticiando. O clima nos bastidores é de desespero. Olha só. Estamos aqui para entender o nosso chamado, a nossa missão e as promessas que o Senhor tem para nós. Obrigada pela intercessão, porque nós sabemos que nós só estamos de pé pela oração de cada um de vocês. A oração dos santos que amam essa nação. Maria, te amo, tá? As regras que ela tem na sua terra, está tendo seus direitos. Eles só sabem repetir a mesma coisa. Bolsonaro está pagando pelos seus crimes. E fazer esses videozinhos dentro de igreja, com Bolsonaro chorando, com pregação da Michele, não vai mudar os fatos. O Senhor conhece o seu coração. Torna a frisar e repetir. Nós estamos aqui por isso. Estamos aqui porque entendemos o nosso chamado, a nossa missão e as promessas. Acordem, evangélicos, não sejam feitos de massa de manobra mais uma vez por essas pessoas. Esses caras não estão nem aí para vocês, só usam os evangélicos quando lhes é conveniente. Agora vamos ao vídeo da Natuzaneri, onde ela expõe o jogo sujo de Eduardo Bolsonaro para impedir que o governo do presidente Lula tenha sucesso em derrubar a taxação de Donald Trump. É possível que senadores ou parlamentares republicanos fechem as portas para os senadores brasileiros. E é possível que parlamentares democratas consigam estabelecer diálogo com essa comitiva de senadores brasileiros que vai aos Estados Unidos. Só que os democratas não ajudam em absolutamente nada neste momento, porque o que precisa é amolecer o coração da Casa Branca em relação às demandas por negociação do Brasil. Ainda que essa comitiva tenha representantes do campo bolsonarista, Eduardo Bolsonaro já deixou muito claro que ele não quer nenhum tipo de sombra à atuação dele. Fez isso, inclusive, repreendendo o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, quando este tentou e se reuniu com o encarregado de negócios que fica aqui no Brasil. Um diplomata que não tem muita autonomia, até porque os Estados Unidos não têm há algum tempo já embaixador em Brasília. E por que eu estou dizendo isso? Porque esses interlocutores de Eduardo Bolsonaro, com quem eu conversei hoje, disseram que eles estão instruindo os interlocutores deles na Casa Branca, no Departamento de Estado, a não receberem a delegação brasileira. Dá para acreditar nisso, pessoal? Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo tentando boicotar a comitiva que saiu aqui do Brasil para tentar negociar as taxas aplicadas sobre o Brasil, que atingirá fortemente o povo brasileiro e todo o setor econômico do nosso país, podendo causar centenas de milhares de desempregos em todo o nosso país. O cara está lá jogando contra o Brasil mais uma vez. Até quando esse cara vai continuar fazendo isso? Então, essa interlocução pode ser dificultada justamente porque Eduardo Bolsonaro não quer que haja outros interlocutores com a Casa Branca que não ele e o Paulo Figueiredo, que é quem está articulando, tem muito trânsito na Casa Branca, tem trânsito mais ainda com o próprio Donald Trump e não querem, nem Eduardo Bolsonaro quer, nem Paulo Figueiredo quer que haja uma espécie de ruído ou de curto-circuito, nem que sejam parlamentares do campo bolsonarista. Como é que pode, pessoal, existirem pessoas desse tipo? Não importa para eles o que vai acontecer com o Brasil se essas taxas entrarem em vigor a partir do dia 1º de agosto. Para eles, quanto pior, melhor. Eduardo Bolsonaro já deixou bem claro isso ao dizer em determinada entrevista à CNN
que se o Brasil for destruído nesse processo, pelo menos ele terá sua vingança. É de uma maldade o cara dizer uma coisa dessa, de uma vagabundagem que não tem comparação. Mas o fato é que uma hora a conta chega. Quem também perdeu a paciência com Eduardo Bolsonaro e Jair Bolsonaro foi o presidente Lula, que durante discurso em evento realizado em Minas Gerais, desceu a lenha nos dois. Olha só. Vocês vejam, vocês acompanharam pela imprensa, o que é que os Estados Unidos da América do Norte fez conosco esse dia? O filho do Bolsonaro, do Fujão, porque nem sei como é que aquele cara chegou a ser tenente do exército, porque, sabe, se borrou todo, perdeu as eleições, ficou dentro de casa chorando, não podemos deixar esse Lula tomar posse, não podemos deixar, preparou um golpe, nós ficamos sabendo, a polícia investigou, eles mesmos se delataram, agora ele foi indiciado, o procurador-geral pediu a condenação dele, e ele vai, sim senhor, se a justiça decidir com base nos autos do processo, ele vai pro xilindró. Tá chegando a hora. Tá chegando a hora Ele desse vai. dia. Obviamente que depende da justiça. E no Brasil a justiça é independente. Aí o que acontece? Ele manda o filho para os Estados Unidos. O filho é deputado federal. O filho abandona o mandato de deputado e vai para os Estados Unidos e fica, sabe, não sei se perto do filho do Trump, perto não sei de quem, do Trump, não sei de quem, mas fica, sabe, solta meu pai, ajuda meu pai, ajuda meu pai, sabe? Coisa de moleque responsável, que na hora de falar merda na internet, ele não tem responsabilidade. Exatamente. Então ele foi lá. Não sei se foi ele, mas eu estranhei. Porque não tem ninguém nesse mundo. Olha o que vou dizer para vocês. Não tem ninguém nesse mundo. Não tem ninguém, nem o presidente de nenhum país do mundo, tem a relação que eu tenho com todos os países do mundo. Falo isso com orgulho. Sensacional a fala do presidente. Alfinetando aí mais uma vez Eduardo Bolsonaro. Alfinetando não, atropelando Eduardo Bolsonaro e Jair Bolsonaro, né, pessoal? O que vocês acham dessas notícias que eu trouxe aqui pra vocês, desses vídeos? Dessa vagabundagem de Eduardo Bolsonaro em tentar boicotar a comitiva do presidente Lula, a comitiva do governo, que reuniu senadores, ministros, para ir lá tentar negociar essa taxação com o Donald Trump. Deixe sua opinião aqui abaixo, não esqueça de deixar o seu like, compartilhe o vídeo para nos ajudar, para que todos vejam o que o Eduardo Bolsonaro está fazendo, traindo a pátria mais uma vez. Não se esqueça de deixar o seu like, pessoal, curte aí, muitas pessoas esquecem de curtir o vídeo, mas é importantíssimo para o nosso trabalho. Agradeço de coração a todos que assistiram até agora. Se quiser fortalecer o nosso trabalho no Pix, é esse que está aqui abaixo. Logo mais eu volto com mais notícias para vocês. Um abraço e até mais.